Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o conceito de diagonal de um polígono, né? Vamos primeiramente conceituar e posteriormente verificar a aplicação em quadriláteros, né? Então vamos lá. Aqui no caso aí, quem não conhece, professor Eric Guedes, tá? A definição no caso, diagonal de polígono, né? Então, o que quer dizer? Que vai ser um segmento de reta que vai unir um vértice ao outro. E esses vértices deverão ser não consecutivos. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui na imagem, não dá para nós unirmos o vértice P com o vértice Q, porque eles são consecutivos. Então, tem que ser não consecutivos para ter essas diagonais. Então, por exemplo, aqui nesse retângulo, nesse quadrilátero, P até R, vejam que esses pontos eles são opostos, eles não são consecutivos, tá? Então, P com R e Q com S. Então, para nós termos as diagonais, tem que ser sempre em vértices não consecutivos, tá? Aqui nós temos a imagem de um pentágono regular. Vejam que, por exemplo, aqui nós temos esse vértice ligando com esse vértice ligando com este. Então note também que os que são vértices consecutivos não tá tendo união, tá? E assim sucessivamente. Outra coisa que é importante dizer que o número de diagonais será proporcional ao número de lados, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos dois diagonais para 4 lados. Aqui nós temos 5 diagonais para 5 lados. Prosseguindo aqui, gente, nós temos algumas aplicações que são muito importantes. O termo congruente quer dizer que tem a mesma medida. Então, em um retângulo, as diagonais serão iguais, congruentes. Por exemplo, aqui na imagem 8,54, essa diagonal, e essa também será 8,54. Resumindo, então, quando se fala assim de um retângulo, as diagonais elas serão sempre iguais. Em um losango, nós temos a seguinte situação. As diagonais serão perpendiculares. Implica dizer que as diagonais aqui formarão um ângulo de 90 graus. Então, nós temos um ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui, outro aqui e outro aqui, certo? E é uma parte muito importante. Nesse caso aqui, assim, ó. As diagonais podem ser iguais se for um losango? Pode ser iguais se for um quadrado. Lembrando que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Pode ocorrer situações que uma diagonal será maior que a outra, porém, os ângulos serão sempre iguais. Em um quadrado, que é bem importante destacar, as diagonais formarão quatro ângulos retos. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto e tem um ângulo reto, tá? E também são congruentes. O que isso quer dizer? Que essa diagonal vai ser congruente a esta. Outra coisa bem importante, que esse ponto de intersecção entre as diagonais vai dividir essa diagonal em dois segmentos também idênticos. Por exemplo, se aqui fosse um valor, por exemplo, de 4, esse outro segmento seria 4, e aqui seria 4 e 4 também, tá? Então, ou seja, formarão 4 ângulos retos aqui na sua intersecção, e no caso as diagonais serão iguais. E por último temos o trapézio isósceles. Lembrando que o trapézio temos duas bases paralelas, né? No caso aí. E nesse caso aqui o trapézio isósceles. O que isso quer dizer? Que essa aresta lateral aqui, ó, que segmentos de retas, terão o mesmo valor. E aí, nesse caso do trapézio isósceles, as diagonais também serão idênticas. Vejam que aqui
Nessa diagonal mede 3,61 e aqui também vale 3,61. Uma coisa também a se destacar, que no caso 116,57 e aqui 63,43. Esses ângulos, se somarem os dois, dará 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos consecutivos, no caso aqui, ó, no caso este ângulo consecutivo a este, vai dar 180 graus, tá? E consequentemente este ângulo também com este ângulo. Lembrando que a soma dos ângulos internos dos quadriláteros correspondem a 360 graus. Então, vamos agora praticar o que nós falamos aí. Um exercício de nível superior aí, né? No caso do ensino médio, para o vestibular. Ao se colocar verdadeiro, V de verdadeiro e F de falso para as afirmações. Nesse exercício, nós vamos verificar se é verdadeiro, falso e depois marcar qual a alternativa correta. Um quadrilátero que tem as diagonais com comprimentos iguais é um retângulo? Então vamos verificar o conceito, né? Quando se fala em quadrilátero, nós temos trapézios, nós temos quadrados, temos losangos, paralelogramos e retângulos. No caso, nessa proposição aqui, nós podemos verificar que ela é falsa. Por que é falsa? Aqui ele está falando que assim, um quadrilátero que tem as diagonais com comprimentos iguais a um retângulo? Não necessariamente. Então, assim como vimos aqui no slide anterior, é um trapézio é um quadrilátero que tem diagonais iguais, nem necessariamente é um retângulo. Então, nós podemos dizer que, no caso, que a primeira proposição é falsa, né? Segundo, diz assim, todo losango tem diagonais com comprimentos iguais. Aí, quando se fala assim, losango, lembrando assim que o losango é um quadrilátero, né? Que vai ter lados iguais. E o quadrado também pode ser um losango. Porém, quando se fala em todo losango, não necessariamente as diagonais serão iguais, como nós afirmamos anteriormente nos slides anteriores. Em um losango, olhando aqui na imagem, por exemplo, uma diagonal pode ser maior que a outra. Isso não quer dizer que assim que serão sempre iguais. Com isso, podemos concluir que a segunda proposição também é falsa. Vamos ver aqui a terceira. As diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio? Essa resposta, sim. Se nós pegarmos um paralelogramo, por exemplo, um quadrado ou um retângulo, nós teremos sim a situação que vai cortar ao meio. Vale observar aqui na imagem. Por exemplo, aqui no quadrado, a diagonal só cortar aqui ao meio. Se for pegar, no caso também, esse retângulo, vai cortar ao meio. Então, com isso, nós podemos dizer que a alternativa correta para esse exercício vai ser a seguinte: primeira falsa, segunda falsa, terceira verdadeira. Então, a correta seria a alternativa D de dado. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.